Hoje a gente vai falar sobre por que sua mente não para. Fala pra mim, sua mente não para? Você tem uma mente acelerada? Aproveita, pega esse aviãozinho aqui e manda para aquela pessoa que quer desenvolver clareza mental. Aquela pessoa que vive confusa, aquela pessoa que vive paralisada pela chuva de pensamentos, que se perde em seus próprios pensamentos e isso paralisa. Sabe aquele momento onde você gostaria muito de ter uma mente mais tranquila, mais serena, mais vazia? Que você gostaria de conseguir priorizar tarefas, conseguir ter mais prazer e menos frustração com a sua própria vida mental? Ser mais leve, ser mais produtivo, porque você fica preso nessa ruminação, nesse monte de essa chuva de pensamento, e a sua mente não para porque você não consegue fazê-la parar, tá certo? Essa é a questão. Você pensa isso, você pensa que você precisa conseguir parar a sua mente. E eu vou te contar como é que isso acontece, como é que você para a sua mente. Como é que você pode se sentir mais leve, apesar de todos os pensamentos que estão acontecendo na sua cabeça? E você pensa sobre as consequências e você fica preocupado com isso e aquilo não sai da sua cabeça? Ou você fica ruminando coisas do passado, mesmo que esse passado tenha sido ontem, que você deveria ter respondido de um jeito XPTO, que você não foi muito efetivo, e a sua cabeça fica nessa autocrítica gigantesca? Ou a sua cabeça fica, tipo, numa viagem sem fim? E você sabe que é da natureza da mente devagar. Porque você tem dois jeitos de ter uma mente acelerada. Uma mente acelerada que projeta demais, que faz muito, que quer controlar demais o processo. E existe uma mente acelerada que é a mente que fica criando coisas. Que cria um monte de coisa e não consegue colocar no papel aquilo que criou. Quer dizer, não consegue tirar do papel o que criou. E aí acha que é por conta de procrastinação, acha que é por conta de falta de força de vontade, de motivação. Pensando em como agir certo. Essa é a chave de tudo. A chave de tudo é pensando em como agir certo. Tem dificuldade de tirar do papel? Estou te definindo por quê. Hoje eu estou te definindo por quê, né? E por que a mente acelera? Você fica pensando, pô, é aquilo que me preocupa, é aquilo que... É do nada que a sua mente acelera? Eu já acordo com a mente acelerada, Roberto, eu acordo com esse monte de pensamento na minha cabeça não para de jeito nenhum, não para nunca, eu tô sempre pensando, tô sempre analisando, tô sempre julgando, tô sempre percebendo cognitivamente, pensando sobre aquilo que está acontecendo. É assim para você também? Você sofre disso? Se não, você manda para uma pessoa que sofre disso. Manda para a pessoa que vive no mundo de Nárnia, perdida nos seus pensamentos. Manda para a pessoa que fica paralisada de tantos pensamentos, porque a Silmara disse uma coisa aqui muito interessante, que é: eu fico pensando em como agir certo. Em como agir certo. E isso tem a ver com o que, gente? Isso tem a ver com o que? Quando eu quero agir certo, eu estou... Qual é a palavra que a gente bate aqui todo santo dia
Quando eu estou preocupado em agir certo, quando eu estou preocupado em qual será a saída certa, qual será a saída, não é nem a melhor, mas é a certa. O que que me faz pensar isso? E essa é a questão. Porque vocês param sempre naquilo que vocês conseguem enxergar, obviamente. Você consegue enxergar que você tem uma mente acelerada. É até aqui que você consegue enxergar. Você consegue diagnosticar, você consegue perceber que a sua mente é acelerada. Muito bem! Fotos, memórias e histórias, é isso aí. Nunca vi você aqui, mas chegou enfiando o pé na porta. Muito bem. Insegurança. Atrás de tudo isso está o quê? Uma insegurança. E aí a sua insegurança faz o quê? Faz com que você fique vigilante. A sua insegurança faz que... Pensa no momento onde você se sentiu inseguro. Pensa no momento onde você se sentiu inseguro. No momento em que você se sente inseguro, o que acontece com você no momento da insegurança? Seu coração acelera, você respira mais rápido. Depende do tamanho da insegurança. A insegurança é porque você vai andar num lugar escuro, você fica tensa. Existe uma tensão, você fica hipervigilante, você fica olhando o tempo inteiro. Por quê? Porque você não está seguro. Você está entendendo que você... Você está entendendo que você está em perigo. E gera ansiedade, exato, Monique? Exatamente. Ninguém está seguro, Roberta. Não, ninguém está seguro, é verdade. Você gagueja? Pois é. E por que isso? Pela nossa insegurança. Mas, pô, todo mundo é inseguro, Roberta? A gente sempre será inseguro. Pensando assim, parei de me preocupar. Exatamente. É isso que a gente precisa desligar. O que a gente precisa desligar não é a chave dos seus pensamentos o tempo inteiro. No momento em que você percebe que o problema não são os seus pensamentos, não é esse redemoinho que te pega e fica na ruminação, mas que você está tentando achar uma solução certa porque você está inseguro. E quando você percebe a sua insegurança, então você pode... Só de você perceber a insegurança, isso já ajuda você a tirar o peso do certo. Eu estou inseguro, tá bom, eu preciso resolver, mas qual é certo e qual é errado? Isso tudo depende. E isso acontece com você justamente porque o seu cérebro ele tem teses para defender o sim e tem teses para defender o não. E aí eles ficam dialogando entre si. Né? Tentando achar o valor de X, tentando resolver um problema. E qual é o problema? O certo. E o certo te garante o quê? Segurança. Teoricamente. O certo significa o quê? Eu me sentir seguro. Eu não tomar um caldo. O certo significa o quê? Eu olhar direito esse mar antes de entrar para pegar a onda. E esse diálogo causa muita confusão mental. Exatamente, Mel. E disso vai uma cascata. A confusão mental aumenta a sua ansiedade. Porque você fica confuso. E aí você fica mais inseguro pela confusão. E isso tudo não é uma questão que acontece na mente. E aí os seus pensamentos estão brigando entre si. E é uma batalha de nuvens azuis contra nuvens rosas. O sim e o não estão batalhando. E de vez em quando tem uma nuvem negra que passa por eles. Não é épico desse jeito dentro da sua cabeça. Não é isso que está acontecendo. E esse efeito épico você vive na sua experiência subjetiva, sensorial.
Mas e o que está acontecendo, Roberta? O que está acontecendo? Cadê meu cérebro? Meu cérebro está dentro da minha cabeça, óbvio. Mas cadê o cérebro que estava aqui comigo? Olha, não acredito que eu perdi meu cérebro. Ah, achei. O que está acontecendo na verdade? O que está acontecendo real? O que está acontecendo real é que esse desenho maravilhoso do seu cérebro e o seu cérebro visto em perfil, desse jeito aqui, ó, de perfil, e aí o verde, o córtex pré-frontal, o sistema límbico e o tronco cerebral, né? O sistema límbico, ele é responsável pelas suas emoções, ele é responsável não só pelas suas emoções, mas por um sistema de alerta. O sistema límbico, ele é um sistema de alerta. E lá no sistema límbico, como ele é um sistema de alerta, tem uma coisa muito importante. As suas memórias passam por ali. É ali que você decide, o seu cérebro decide o que vai guardar e o que você vai jogar fora. É neste lugar do sistema límbico que se decide o que é ameaça e o que não é ameaça. Ou seja, onde você está seguro, em que ambientes você está seguro, em que conversas, em que interações você está seguro e em que interações você não está seguro. Mas, Roberta, eu fico inseguro comigo mesmo. Eu não preciso ter ninguém para me deixar inseguro ou estar numa relação para estar inseguro. Eu estou inseguro comigo mesma. E essa interação com você, essa insegurança, ela não nasceu com você. Ninguém nasce inseguro. Como assim, Roberta? Insegurança você aprende. Essa insegurança humana, claro que a insegurança biológica, o sistema biológico tem uma organização que independe de você, porque se o seu sistema biológico dependesse de você, para que você pudesse dizer para ele o que ele precisa fazer, com certeza estaríamos todos mortos, né? Então, o que acontece, na real, é que o seu sistema ansioso, a sua insegurança, que é o que te deixa ansioso, acontece aqui, ó, no sistema límbico. E essa insegurança tem a ver com você perceber uma ameaça no ambiente, mesmo que seja só da sua cabeça. Esse é o problema, então o problema sou eu. E quando você fala isso, você se torna uma ameaça para você mesmo. E a partir do momento que você se torna uma ameaça para você mesmo e você não consegue ter nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo de segundo de distância de você mesmo, você vive estressado. Porque você é o seu próprio inimigo. E é isso que a gente aprendeu até agora, neste mundo do autodesenvolvimento. Você tem que matar o seu ego, você tem que encontrar a sua essência, você tem que transcender as suas sombras. E isso tudo é uma questão simplesmente de você ter um sistema límbico que reconhece ameaças onde não existem. Pô, então eu preciso de um psiquiatra para tratar a minha cabeça porque eu estou viajando. Não, não é isso. Não é que você está viajando, é que as suas memórias, o seu sistema límbico, ele foi programado para isso. Pensa no seu celular. É como se você quisesse pegar o seu celular e hoje, você, 2025, pegasse um celular de 2020. E no celular de 2020, você quisesse abaixar todos os aplicativos que você tem hoje. O sistema operacional daquele celular não vai permitir que você faça isso. Por quê? Porque não é compatível. E no seu cérebro acontece a mesma coisa.
o seu sistema límbico, o seu córtex pré-frontal, o seu sistema límbico, eles são programados pelas suas interações, pelo ambiente no qual você vive, pela cultura na qual você está. Eles são programados até os seus 25 anos. E o pensamento onde fica? Não, o pensamento não está no córtex. Mas o córtex ajuda no pensamento. O pensamento é algo muito... não é uma região, são várias. Né? Mas aí, o que acontece? Ele é programado para ser assim. E se você quiser mudar isso, se você quiser mudar o que você entende como ameaça, se você quiser mudar a sua relação com as ameaças que você percebe e percebeu na sua vida, e se sentir mais seguro, o que você precisa fazer é estar presente. Porque hoje a segurança para você é aquilo que você aprendeu. Como é que a gente tem segurança num negócio? A gente faz um business plan. Não dá segurança porra nenhuma, mas a gente faz o business plan. Business plan para quê? Para que a gente possa correr menos risco. Né? E aí a gente acha que é o business plan que vai proteger a gente. O que vai proteger a gente é a gente estar presente no meu negócio para ver quando eu tenho que virar para a direita ou para a esquerda e ter essa noção, porque se eu ficar dependendo de dado, meu amigo, tô ferrada. É claro que a gente tem o dado, mas dado é passado. Presta atenção nisso, dado é passado. E daí, Roberta? Se dado é passado, é memória. Você vai agir naquilo que já foi. É igual estudar anatomia, estudar cérebro em cadáver. Não funciona. Por quê? Porque eu não vejo o cérebro funcionando. Principalmente o cérebro. Outros órgãos a gente até entende como funciona. Essa é a grande parada. Tá bom, Roberto, e como é que você faz essa presença? Tudo para você é insegurança e presença, insegurança e presença, insegurança e presença. Exatamente, Eliana. Isso tem a ver com a sua sobrevivência. O seu cérebro prioriza a sobrevivência. E é isso que eu queria que você entendesse. Porque se você está ansioso, se a sua mente está acelerada, se você está estressado, se você está em burnout, se você está em dependência emocional, se você está procrastinando, se você está dormindo muito, se você está cansado, o que está acontecendo com você tem a ver com uma única coisa. Foi assim que o seu corpo achou o caminho para sobreviver. Não, mas me deixando ansioso? Claro. Se na hora da sobrevivência você precisa perder um braço, que seja. Não é função, isso aqui é muito importante, tá bom? Não é função do seu cérebro, presta atenção. Não é função do seu cérebro tomar conta de você, esse ser que vive essa vidas dentro desse mundo subjetivo de experiências, de identificação, de identidade, de crenças. Ei, Mel. Né? Então, o seu cérebro, se ele tiver que sobreviver fazendo com que você se sinta ansiosa, ele vai fazer. Isso se chama adaptação. A adaptação é sobrevivência. Se você não tem a capacidade de se adaptar, você não sobrevive. E o seu cérebro, ele não tem nem a mínima intenção em tornar a sua vida subjetiva gostosa. Ele não está aí para isso. Ele não está aí para tornar a sua vida
bacana, tranquila, sua mente serena, você equilibrado. Não, ele está aí para fazer você sobreviver até o próximo dia. E se isso significa desequilibrar a sua mente, ele vai fazer. Se esse for o único jeito. E aí, você precisa entrar em cena. E você, que eu estou dizendo, é o quê? É o seu córtex pré-frontal. Seu córtex pré-frontal é o único jeito de você sair desse ciclo de autonomia, de autonomia do seu corpo. Seu corpo, ele tem autonomia. Autonomia emocional, autonomia mental. E outro dia eu falei aqui, vou repetir, porque isso aqui é um golden demais. O seu pensamento e a sua emoção têm o mesmo peso que o seu xixi, que o seu cocô, que o ar que sai, o gás carbônico que sai do seu pulmão, que é a sua saliva. Ele não é melhor. É isso. Agora, claro que isso faz com que você se sinta, e é tão forte, é tão poderoso esse meio que a gente tem entre as nossas orelhas e atrás dos nossos olhos, que ele faz com que você sinta, e sinta tão de verdade, tão realmente, que parece que você jura por Deus que é real. Não, mas peraí, Roberta, o que eu sinto não é real? Claro que é. Na sua subjetividade. Você está sentindo, eu não duvido que você sinta. Aliás, ninguém duvida. Mas o seu sentir, ele só pode acontecer porque uma série de mecanismos estão acontecendo no seu organismo e no seu cérebro, para que você possa viver essa vida. É como se o seu organismo ele fosse como o seu corpo, né? O seu corpo ele abastece o seu cérebro, e o seu cérebro ele cria, a partir da interação dele, um movimento de ondas cerebrais. Essa atividade cerebral é como se ela iluminasse a possibilidade de você pensar, a possibilidade de você sentir as suas emoções. E você vive como se as emoções e os pensamentos fossem verdadeiros. É neste lugar que você vive. E você esquece daquilo que é o mais importante dentro do seu processo de autoconhecimento, de vida aqui nesse mundo, que é o seu corpo. E aqui eu não estou falando de você tomar água, nem comer direito, e não... você precisa fazer tudo isso, é básico. E não adianta eu falar pra você, porque primeiro você já sabe, segundo que, sei lá... Tá, então ninguém manda em ninguém? Como assim? Rui? Ninguém manda em ninguém, não entendi. Me ajuda a te ajudar. Tá? Tá, então e aí? E o fato de você ficar trabalhando aqui, nesse lugar das emoções e do pensamento, eles modificam o seu cérebro? Não, eles fazem o seu cérebro ativar e desativar determinadas áreas. Mas o seu pensamento, que faz o seu cérebro ativar e desativar determinadas áreas, ele não nasce do nada. Ele já nasce de um padrão de julgamento, de um padrão de percepção, de resposta. Então, como é que a gente faz, Roberta? Eu preciso saber de tudo isso? Não, eu só estou te explicando porque existe um caminho. O caminho mais seguro, o caminho mais rápido, o caminho mais estudado, o mais seguro para que você desenvolva mudança de hábito. Para que você não se identifique com a sua mente acelerada. Para que você não queira parar a sua mente.
E por querer parar a sua mente, você acelera a própria mente. E como que a gente faz isso? Dominando a sua atenção. Colocando a sua atenção o tempo inteiro, trazendo a sua atenção para o momento presente. E isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. O que é estar presente, Roberta? Estar presente é você estar acordado dos seus sentidos. É você ser avatar de você mesmo. É você vestir o seu corpo como quem veste uma roupa. E estar completamente presente nele. E é ele quem vai te dar as informações necessárias para que você possa se sentir seguro. Como assim? É porque acontece uma coisa, um fenômeno muito interessante, porque quando você se coloca neste lugar presente, quando você coloca a sua atenção neste espaço de completa inteireza, de presença, você é capaz de perceber muito mais do que você percebe hoje. E perceber mais sensorialmente. E não os seus pensamentos e as suas emoções. Ou seja, quando você está presente, você ativa, você diminui a atividade do teu sistema límbico só por estar perceptivo no sentido sensorial. Isso só já faz a sua atenção sair desse mundo das emoções e dos pensamentos. E é por isso que funciona. E com o tempo, você vai aprendendo e fortalecendo o seu córtex pré-frontal. Com o tempo, com a prática certa, com a guiança certa, segurança, você vai fortalecendo. E aí a gente faz exatamente isso, Paula. Preciso me vigiar o tempo todo para o pensamento não me tirar do aqui e agora. E esse é o problema. A gente não vigia. Os reprogramadores evolutivos do cérebro não se vigiam. Os reprogramadores, eles se percebem. É diferente de vigiar. Vigiar, eu estou atento ao que vai acontecer. O que será que vai acontecer? Eu estou buscando, eu estou em estado de alerta, Quando eu estou presente, eu não preciso ficar buscando não pensar. Quando eu estou presente, eu até me esqueço que eu estou presente agora e me distraí, o meu pensamento me levou, daí eu descubro que eu estou no meu pensamento, eu falo, nossa, olha onde eu estou, no mundo de Nárnia. Eu volto simplesmente, com a maior gentileza do mundo. Mas sabe o que você faz? A hora que você descobre que você está distraído, você começa a se distrair, discutindo com você mesmo, que você não poderia se distrair. E quando você percebe que você está discutindo com você começa a discutir com você, porque você não deveria discutir com você sobre uma coisa que você não pode controlar, que é a sua atenção, sei lá, a sua distração. E você entra no mood de minha culpa, minha máxima culpa, e sou eu, e aí você entra na ruminação. Você só aumenta a sua insegurança. Mas você não aumenta a sua insegurança porque você está pensando isso. Você aumenta a sua insegurança porque você só é capaz de pensar isso. Você já está inseguro e aumenta a sua insegurança com a percepção. Olha, isso aqui é muito importante. Não sei se você vai me entender, mas isso aqui é importante. É tão óbvio que chega a ser estranho. É exatamente isso, Marilda. E aí vem o chicote. Dali, né, Janaína? E não é aquele bom, né? Não é aquele, né, Janaína? É outro, né? É aquele que dói de verdade. Discussão eterna, não é, Paula? É assim que funciona. Muita ruminação drenando energia, claro. Claro.
Mas você não precisa fazer força para parar a ruminação. Tudo que você precisa fazer força e investir a sua energia em estar atenta, em estar presente, em estar de posse do seu corpo, de posse da sua atenção, capaz de direcionar a sua atenção e não se perder nas tempestades mentais e destemperos emocionais que aparecem nesses momentos. Tem um esgotamento físico e mental, claro que tem. Não entendi, Ocelo. Qual o seu ponto de vista sobre esse dualismo? Qual o dualismo? Do esgotamento físico e mental? Fala aqui pra mim, pra eu poder te responder. Ô Rui, eu acabei respondendo, você me falou alguma coisa e eu perdi? Fala aí comigo. Meu chicote, sair do mundo mental, essa colocação, blá, blá, blá. Rui, me perdi aqui, tá? Ah, aqui ó, doutora, sou acelerada, porém sinto que às vezes cansaço extremo, esgotamento mental e físico, como... Fala comigo, doutora. Não entendi, fala comigo. Deixa eu te ajudar. A mente não habita o corpo? Ai, essa pergunta é muito boa! Hoje é quinta, né? Eu queria que fosse sexta, porque eu ia deixar vocês com um quadriplex alugado na cabeça. Quadriplex alugado na cabeça, né? A mente não habita o corpo? Você tem um corpo que faz uma mente. Você tem um corpo que cria uma mente. Você tem um corpo que faz existir uma mente. Você não tem uma mente que faz existir um corpo. Não é a sua mente que habita o seu corpo. A sua mente é resultado do seu sistema nervoso que habita todo o seu corpo e do funcionamento dele. É como se a gente fizesse o seguinte: pensa na caipirinha. Cerveja. Temos 2 copos, então? Não, a gente só tem um corpo, amor. Só um corpo. Da onde você entende que o corpo mental é diferente do corpo físico? Corpo físico e mente, eles são as mesmas coisas em frascos, embalagens diferentes. Tipo, por acaso o gelo é diferente de água ou de vapor? Juro, Silmar, eu juro. Ó. Belém. Juro. Eliana, não é exatamente assistir um filme, é viver o filme sabendo que você está dentro do filme. E eu sei que isso é difícil, porque isso só pode ser compreendido à medida em que você entra em contato com o seu presente. Não dá para entender, do mesmo jeito que eu posso ficar aqui falando para você de todas as instâncias e todos os detalhes de uma transa tântrica maravilhosa, em um orgasmo pra lá de Deus me acuda, que você nunca teve na sua vida. E se você nunca teve um, você não vai saber o que é. Entende? Então, tem esse espaço também. Porque, claro, a gente pode entender as abstrações, mas no estado de presença, a abstração significa nada. A abstração significa tanto quanto a temperatura do ambiente. Presta atenção nisso. Não é porque você pensa determinadas coisas que você age como você age. Você age como você age porque você pensa determinadas coisas. O seu pensar e o seu agir, eles estão no mesmo nível de resposta do seu organismo.
Se a gente fosse fazer uma... E é a última coisa que eu vou fazer na live de hoje, tá bom? Ó, se a gente fosse fazer uma pirâmide de informação, de níveis de informação, tá bom? Então eu vou fazer aqui, já vou mostrar pra você. Ó, informação sensorial. Sensorial é o quê? A temperatura do seu ambiente. Se você está com frio, se está com calor, se você está confortável. Se tem uma roupa tá apertada, o sapato tá doendo, o óculos tá pesado, hoje você tá com uma puta dor de cabeça. Isso é sensorial. Eu tô dando muita aula pra vocês nessas lives, tô achando, viu? Ó. Tem outro nível de informação que é o quê? Que são as suas emoções. E outro que são os seus pensamentos. E na real eles estão assim, ó. Eles estão assim, ó. Sensorial, emoção e pensamento. Eles estão no mesmo nível, na mesma linha. E sabe como você vê isso? Você vê isso assim, ó. E daí eu falo que o mundo está do avesso, você não acredita em mim. Acredita e não pode ver. Você vê assim, ó. Sensorial, emoção e pensamento. E não só vê assim, como você prioriza isso aqui, ó. E todo ouro tá aqui, ó. É tudo igual isso aqui. São só diferentes estados da mesma informação. Presta atenção nisso, meu amor. Diferentes estados da mesma informação. Igualzinho a água pode ser gelo, água líquida ou vapor, mas ela não deixa de ser água. O que que acontece? Isso é uma coisa muito legal. Quem é o químico aqui que vai me fazer? Quem lembra da química para me dizer? Claro que tem hierarquia, Rui. Tem hierarquia e o córtex pré-frontal, ele é top-down. Ele manda na parada quando ele está acordado, quando ele está ativo, quando ele está forte, quando ele está funcionando. O problema é que ele não funciona quando tão bem. Se você não conseguir colocar a sua atenção, ele não funciona tão bem, porque quando você estimula quando o sistema límbico está hiperativo, ele derruba o córtex pré-frontal. O que é derrubar? Ele faz com que o córtex pré-frontal não funcione do jeito que ele deveria funcionar. Ele protege o córtex pré-frontal de uma certa forma. Não é exatamente isso, mas para você entender. A hierarquia tem a ver com função. E não... Ah, isso aqui é muito bom! Hierarquia tem a ver com função e não com poder. Você acha isso, sabe por quê? Porque o seu chefe, o seu diretor faz de você um escravo. Manda em você e você está acostumado a obedecer. Existe essa hierarquia. O patrão e o empregado, o sargento e o soldado, sei lá eu. Tem hierarquia em tudo. Hierarquia só significa em qualquer lugar diferente função e não poder. E é por isso que esse mundo é essa porcaria, porque você confunde essas coisas. Você confunde função com poder. E aí você prioriza, você acha que o pensamento é mais poderoso do que a sua sensibilidade, do que o seu corpo. E você está completamente enganado. Desculpa falar isso pra você assim, tão cruamente. Pensar e agir, explica de novo. Ó, de novo, ó, vamos lá. Ó. O seu pensamento, me acompanha, Eliana, o seu pensamento, a sua emoção, ele tem a ver com o quê? Com o funcionamento do seu sistema nervoso.
O seu pensamento e a sua emoção, eles nascem, o pensamento, a emoção e a sua ação, eles nascem do mesmo centro de informação. Não é que você pega a informação, pensa sobre ela e aí você dá uma resposta diferente porque você pensou. Não é assim que funciona. É assim que você experimenta, mas não é assim que funciona. O que funciona, como funciona, é assim. Tudo isso nasce ao mesmo tempo, nasce junto. O seu pensamento sobre a sua ação nasce exatamente no mesmo momento da sua ação e não um pouco antes. Não é o seu pensamento, não existe uma linha temporal que o seu pensamento decide o que você vai fazer. Você decide o que você vai fazer, aí você pensa que você vai fazer. Mas o seu corpo já está sabendo o que você vai fazer. Você não está pensando o que você vai fazer para o seu corpo fazer. Gente do céu. Roberta, você comeu? Porque isso aqui está confuso. Imagina uma árvore. Tá bom? E uma árvore tem frutos. É uma mangueira. Não sei se você gosta de manga, mas mangueiras são gostosas. Mangas são gostosas. E a mangueira, a árvore é gostosa também de subir. Muito bem. Aí tem uma porrada de manga. Essa manga são seus pensamentos, manga são suas emoções, manga são os seus comportamentos. O seu comportamento, o seu pensamento, sua emoção, ele está também no mesmo lugar. Não existe uma hierarquia sobre isso. A hierarquia, entre aspas, esse delay de você pensar e aí você fazer, você só experimenta esse delay como esse atraso como uma consequência, mas não é uma consequência. É a mesma manga comportamento, é a mesma manga pensamento. E elas nascem de onde? Da mesma árvore. É a árvore que faz os frutos. E você fica brincando com os frutos para mudar a árvore. Então, é por isso que você precisa treinar o domínio da sua atenção, porque é só o domínio da sua atenção que pode te ajudar a entender que todas essas coisas têm o mesmo valor e que você pode modificá-las a partir do momento em que você presta atenção. E não é que você vai prestar atenção e aí você vai modificar. É a sua atenção que muda sem que você precise fazer força para isso. Até mais! Abraço grande para vocês!